シャロームという意味を知っていますか？ Nós cantamos aqui no louvor. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. 何も、壊れず、そして、何も、足りないことがなく、そして全ては、計画通り。 Isso é o que o Senhor faz na minha e na tua vida. それを、主は私たちの人生に、もたらします。 Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. 何も壊れず、足りないことがなく、そして全ては、計画通りに。 Por isso, muitas das vezes, a gente precisa viver conforme aquilo que nos é ensinado na sua palavra. Que nada esteja quebrado, que nada esteja faltando e que nada esteja fora do lugar. そして、How's it know? Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina, Fê. Para que nada fique quebrado, nada fique faltando e nada fique fora do lugar. なので、主の教えに基づいて私たちは、生きていかなければなりません。 É a mesma coisa que você entrar na tua casa e a TV tá quebrada. É a mesma coisa que você entrar na tua casa e a panela, em vez de estar na cozinha, tá fora do lugar no quarto. É a mesma coisa que você entrar na sua casa e a geladeira tá vazia. Cara, pô, tá faltando tudo. で、例えばあなたが家に帰ってテレビが壊れている。または、キッチンにあるものが、なぜか知らないリビングのところにあったり、そして、冷蔵庫を開けたら、何も入っていないとか。 Irmãos, muitas das vezes a gente tem uma mente de miserável. で、時に私たちは愚かな、愚か者の霊が私たちを統治する時があります。 A gente guarda coisa quebrada, a gente guarda coisa velha que não usa mais, a gente deixa as coisas tudo fora do lugar e às vezes coisas que ficam faltando você não busca ter de volta ou comprar. で、私たちは時に壊れているものを、捨てずに残していたりとか、あとはあんまり使ってないものを捨てずに残したりとか、あとは整理整頓をしないとか、ただそういうことを、する時があります。 Às vezes às vezes de vez em quando dá umas loucas no meu cato, sai jogando tudo fora. で、私は時に、全てのものを捨てる時があります。 Porque eu quero viver essa palavra, nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Guardar roupa velha, irmãos, é uma coisa que muitas das vezes eu jogo fora. Muitas vezes não jogo que a gente usa aqui no canil, né? Então você não vai usar uma roupa velha para trabalhar no canil. Mas volta e meia eu começo a jogar fora. そして私は、この主の御言葉にあるこの何も壊れるものがなく、足りないことがなく、そしてなんだっけ最後、全ては、同じところにあるっていうのを生きるために私は、私生活の中でも、そのようなことをします。 Então eu vou dar o exemplo da roupa, tá, irmãos? Você pode muito bem ali no... Como que chama aquela lojinha que você gosta? Shimamura. Comprar uma camiseta de gorraco, hein? Pra usar uma camiseta nova, não uma camiseta rasgada, amém? 例えば、服装の例えをすると、島村で、500円の服を買って、それを、Tem até mais barato, né? 使わずに、そのまま使ってた古い服を使い続けるみたいな。 Amém? Vocês entenderam? Então na nossa vida espiritual a mesma coisa, irmão. A gente precisa pegar algumas coisas, jogar fora e colocar tudo novo. なので、この霊的な、観点でも同じことです。私たちは古いものを捨て、新しいものを取り入れるべきなんです。 E aí vai cair naquilo que a Mieko falou quando abriu o culto. そして、ここで、美恵子さんが、開会式の時に話された、内容に入るんです。 Algo que a própria palavra de Deus diz. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. 主の御言葉はただ聞くだけではなく、それを行動に移すということです。 É colocar em ação, irmãos. それを行動に移すこと。 Amém? アメンですか? Mateus 3:2 diz assim: Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。Amém?
Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde muito tem se pregado sobre paternidade e isso está correto. Pois Jesus ele não veio estabelecer uma nova religião, ele veio nos mostrar Deus como um pai. そして、ここで、言われているのは、イエス様は、この地上に来て、新しい教えを、問うためではなく、神様は、父であることを、証しをするために来られたんです。E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde Deus tem despertado a sua igreja para compreender o que é o reino de Deus. そして、各教会へ、赴き、そして教会とは、教会のあるべき姿を説教するんです。Mas tem uma outra mensagem que ela é muito atual. で、もう一つのメッセージがあります。Ela nunca deixou de ser atual. あとは、Que é de hoje a palavra. まあ、今現在の言葉ではなく、Entendeu? Ou seja, aquilo que João Batista declarou aqui nessa passagem. Ele anunciava, arrependei-vos. で、バプテスマのヨハネは言うんです。悔い改めよ。Essa mensagem ela continua sendo a mesma até nos dias de hoje. そしてこの悔い改めよといったこの昔の、この言葉は、今の現代でも言えることです。Porque, irmãos, a porta de entrada para o reino de Deus é o seu e o meu arrependimento. 私たちが主の扉を、開けるためには私たち自身が、悔い改めなければなりません。 E foi exatamente isso que João Batista veio fazendo a partir do deserto. で、そのためにバプテスマのヨハネは、荒野に行き、この行動を移したんです。 A palavra de Deus diz que João Batista, irmão, é aquele que veio endireitar o caminho para que o Senhor viesse. 聖書にはこう書かれています。バプテスマのヨハネは、主の通られる道をまっすぐにするために、来られたんです。 E naqueles dias, irmãos, João Batista estava endireitando um caminho para que o Cristo viesse naturalmente. E ele veio. そして、ヨハネが、洗礼を捧げているときに突然、キリストが、目の前に来られたんです。 E isso ainda continua vigente, irmãos. Eu e você temos o quê? O propósito de anunciar, de endireitar o caminho para que Cristo venha também na vida daqueles que ainda não conhecem. そして、彼がその主の道をまっすぐにすることによって、私たちも、それに伴い、そしてキリストを知らない人々の、道をまっすぐ整える、役割を持つんです。 E todas as vezes que você está sentado aqui ou ouvindo uma mensagem pelo YouTube, você está fazendo o quê, irmãos? Você está endireitando a sua vida para que Cristo seja formado na sua vida. で、あなたがどんな人でも御言葉を聞くときに、それを受け入れるということは、そのキリストを Seja formado. キリストを自分自身の中で構築していることなのです。 Amém? Só que aí existe como eu disse desde o início, né? Para que você venha entender o reino de Deus. E você precisamos nos arrepender todos os dias. で、あなたはもう日ごとに、悔い改めなければなりません。 Porque nós fomos chamados, irmãos, para preparar o caminho para o Senhor. Então, por isso você está sentado aí, e eu estou, e aquele que vem aqui ministrar para você. Aquele que está ministrando está preparando o caminho do Senhor na sua vida. だから、この前で、御言葉を、語られる方々は、あなた方のその主のとの道をまっすぐ整えるために、役割を果たすんです。 Então, irmãos, primeira coisa, arrependimento, amém? 一つは悔い改め。 E depois vem o endireitar o caminho. そして二つ目は、道を整える。 Nós anunciamos e exortamos para que as pessoas se arrependam e depois nós venhamos atrás fazendo o quê? Não fazendo, né? Mas ministrando para que a pessoa endireite os seus caminhos. そして、私たちは、このような人たちによって、私たち自身のその道筋をまっすぐにしなければなりません。 Então, irmãos, é muito pedagógico. Todo aquele que é um pai, ele vai fazer com que o seu filho ande num caminho. Quando ele vê que o filho está saindo do caminho, ele fala, filho, vem para cá porque isso aí está errado. Então você está endireitando o caminho do seu filho. É a mesma coisa os pastores e os líderes que estão aqui. なので、父というのは、子
を、この、歩む道を、それることがないように、道を整えて、そして道筋をまっすぐにします。このように、牧師やリーダーも、同じような、役割を果たします。Então, assim como João Batista, eu quero te apresentar 3 objetivos que João Batista tinha e que nós também temos. 3 propósitos. そして、3つのそのバプテスマのヨハネの3つの、目的、私たちに当てはまるものを、話したいと思います。E o primeiro deles, irmãos, é aquilo que João Batista falou: arrependei-vos, ou seja, o arrependimento, amém? 1つ目は、悔い改めること。E como eu disse, sempre vai ser a porta de entrada, o nosso arrependimento para o reino de Deus. すべては悔い改めによって、私たちはその扉を、開け閉めができる。Porque, irmão, sem arrependimento não há transformação na sua vida. で、あなたは悔い改めなしに、あなたの人生は変わりません。Como você vai ser transformado de algo a qual você não se arrepende? あなたが悔い改めなければ、あなたのその人生をどのように変えるんですか？ Um exemplo, irmão. 例えば、 Uma pessoa que cometeu um furto, Roubou. que roubou. 例えば、ある人が盗みました。 Essa pessoa vai presa, amém? その人は Se ela for pega pela 捕 polícia. まりますよね。 Ela vai ficar não sei quantos anos ou quantos meses presa na cadeia. Vai vir o arrependimento e falar: nunca mais eu vou roubar na minha vida, porque eu não quero voltar mais para a prisão. そして彼は、数ヶ月、数年、牢に、入れられると思うんですけど、その間に彼はもう、絶対に盗みはしたくないというふうに思うわけです。 Qual foi o erro que você cometeu na sua vida que você falou assim: me arrependi de ter feito isso, nunca mais eu vou fazer? Pare para pensar agora. そして考えてみてください。どういった内容を、彼は思ったのでしょうか。 Esse teu arrependimento fez que endireitasse o seu caminho, endireitasse a sua vida. その決断が、悔い改めにつながるんです。 E é claro, irmão, tem gente que não vai se arrepender e vai cometer o mesmo erro de novo. けど、牢に、入れられたにもかかわらず、悔い改めず、同じ、過ちを犯す人ももちろんいます。 É óbvio, irmãos, nós que estamos dentro da igreja, 4 paredes aqui, que na verdade não é igreja, mas estou dando um exemplo, nós precisamos nos arrepender, irmãos. で、私たちもこの教会の中には、いますが、私自身も、悔い改めという行動が必要です。 E talvez você vai pensar assim: mas pastor, eu vou me arrepender do quê se eu não faço nada? で、あなた方は私に問うんです。牧師先生、私たちは何に対して悔い改めなければなりませんか？ Você não faz a vontade do Senhor, irmão. あなた方は主の御心の行いをしていないんです。 Muitas das vezes até eu não faço a vontade de Deus. 時に私も主の御心にかなう行動を取らない時があ E る。 nós precisamos nos arrepender disso. なので私たちも、そのことについて、悔い改めなければなりません。 Nos arrepender de outra coisa, irmão, de andar nos nossos próprios caminhos. そして、私たちが、独断で、我が道を、行くことに対して悔い改めて主の道に戻ることが必要なんです。 Naquilo que eu acho que é certo, naquilo que eu acho que é errado. 例えば私が正しいと思うことと、正しくないという思うこの心についても。 Mas que perante o Senhor, irmão, tá errado. しかし主にあって、それは間違っているんです。 Por que tá errado, irmãos? A Bíblia, irmãos, ela é um manual para o ser humano viver e ter uma vida excelente. そして聖書というのは私たち人間が、生きていく上で必要なことが書かれている取扱説明書なんです。 Então, só por esse motivo, irmãos, já nos deveriam levar ao arrependimento por nós não estarmos vivendo conforme a palavra de Deus. なので私たちは、それを理解することによって、私たちは日々、悔い改めるんです。 E o nosso arrependimento, irmãos, ele não é apenas por ter feito algo errado. で、私たちの悔い改めっていうのは、ただ、過ちを犯したから悔い改めるだけではなく、 Mas é também reconhecermos que ainda não conhecemos plenamente toda a verdade do Senhor. もう一つは私たちは、完全に、主の、正しさを、真実を、理解していないEntendeu? ことについて
真実を知らない、なんて言うんだろう。主の、本当の真実を、完全に私たちは知らないがために、日々悔い改めによって、それを理解していく必要があるんです。E que ainda precisamos conhecer ainda mais ao Senhor, porque a gente não conhece nada dele ainda, irmão. あと、悔い改めがもたらすのは、私たちは、主を、もっと、知ることができるんです。Amém? Segundo propósito que João Batista veio cumprir na face da terra e também é o meu e o teu propósito, que é o quê? Anunciar o reino. そして、2つ目の、目的というのは、御国を Anunciar o reino de Deus. 御国を告げ知らせることです。 João Batista, irmão, ele preparava os corações para que o povo recebesse o verdadeiro rei. で、ヨハネは、その群衆を、その御国、その神様の御国を、告げ知らせるために準備をしてくださったんです。 E esse continua o meu e o seu propósito. Anunciar o reino de Deus para as pessoas. Preparar o coração delas para que elas recebam. で、私たちも、人々に、主の道をまっすぐにして、そして、主の御国を、告げ知らせる、ことを教えるんです。 Preparar o caminho é o terceiro propósito. そして3つ目、主の道を整える。 A palavra de Deus diz lá no que a gente leu, fala, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 先ほど読んだ聖書箇所にこう書かれています。主の道をまっすぐにせよ。その道筋をまっすぐにせよ。 O que significa endireitar as veredas, irmão? この道筋をまっすぐにせよというのはどういう意味でしょうか？ A palavra de Deus diz, irmão, que assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, irmão, não está escrito aí, Fê. Eu tenho que ler aqui, ó. Então, só fala assim, ó. O que seria endireitar as veredas? Veredas? Vereda está escrito aí, Fê, lá no início. 道筋? Ou seja, irmão, você tá vivendo de um jeito e Deus fala, não é para você viver, é para você viver desse jeito. 例えばあなたがその道を歩んでいるときに、主はいや、その道じゃなくて、こっちの道筋に行きなさいっていうような内容です。 Ou seja, irmão, você está vivendo, meu filho, você está vivendo de um jeito, você pensa as coisas de um jeito, mas elas são do outro jeito. 主はあなたは自分の、考えのゆえに自分の行動のゆえに、進んでいます。そうではなく、私の道筋はこうだからこの道を行きなさいという。 Endireitar as veredas não significa a gente mudar a nossa maneira de viver. で、道筋を、整えるというのは私自身の生き方を変えることなんです。 A gente precisa se arrepender, irmão, e reconhecer que sem o Senhor a gente nada pode fazer. Não tem como viver de uma maneira correta. 私たちは、主なしに、正しい行動、正しい道を歩むことができないというふうに自覚しなければなりません。 E talvez você pense, pastor, a minha vida sempre deu certo. Por que eu preciso reconhecer que a minha vida é errada? そして、私に言われるんです。僕先生、私は、私の人生はいつも、思い通りに、進んでいました。私に何が必要か。 Porque talvez a sua maneira de interpretar o que é certo, irmão, esteja equivocada. で、あなたが、感じているこの正しいというこの理解は、間違っている時があります。 Talvez esteja tão equivocada que você nem percebe, porque você já se acostumou a viver dessa forma. で、あなたが、その、考え方で、生きていることによってその、過ちに気づけない時があるんです。 E endireitar as veredas, irmão, significa viver conforme a vontade de Deus. この道筋をまっすぐにするというのは、主の御心に、を生きるということなんです。 É você permitir que aquilo que está torto na sua vida o Senhor endireite.
なたは自分の、曲がったこの道筋があるということを受け入れて、主の道筋に帰るということが悔い改めなんです。 E talvez você não esteja enxergando, irmão. で、あなたはそれを、見出してないかもしれません。 Talvez você não reconhece que tem algo fora ou que seja algo torto na sua vida. まだあなたは、曲がった道を、まだ歩んでいるということに対して自覚がないかもしれません。 Então talvez a tua oração hoje seja: Senhor, me mostra aquilo que está torto, está fora da tua vontade. なので、これからこのように祈ってください。私のこの、曲がったこの道筋から、あなたのまっすぐとした道筋に、私を戻してくださいというふうに祈ってみてください。 Talvez a sua oração hoje precisa ser: Senhor, me mostra porque eu ainda não consigo enxergar. 主よ、どうか私が、見出せていないものを私たちに見せてください。 E me mostra qual é a tua vontade para mim. そしてあなたの御心が私に何なのかを教えてください。 Amém? アメンですか？ Ou seja, quem era João Batista então, irmão? そしたら、バプテスマのヨハネとはどういう人物でしたか？ A gente vê que desde o início da vida de João Batista, Deus tinha um propósito na vida dele. 彼の、始まりの人生から、主の、目的がありました。 A palavra de Deus diz, irmão, que João Batista era filho de Isabel, a irmã da mãe de Jesus. そして、バプテスマのヨハネの、お母さんは、ジザベルで、彼女は、イエス・キリストの、肉親の母、マリアの、姉だったんです。 E diz que quando Maria se encontrou com Isabel, as duas crianças no ventre começaram a saltar. そして、イザベルと、マリアがまだ身ごもっている中、お互いが会った時にお腹にいた2人の、赤子が、互いにこう動き出したっていうんです。 E aí vai cair naquilo que a gente sempre fala aqui, ó, acho que é profeta Jeremias, que eu te escolhi antes, eu te dei por profeta antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. そしてエレミヤ書にはこう書かれています。主は仰せられる。私はあなた方が、母の胎にいる前から、あなた方を、創造したのです。 E aí, irmãos, quando João Batista nasce, ele era filho de sacerdote, era para ele estar dentro do templo ministrando. Mas ele vai totalmente contra aquilo que era para os seus dias e ele vai para o deserto. そしてバプテスマのヨハネの、父は、当時、祭司でした。なので、息子の彼も祭壇で、仕事をしなければなりませんでした。しかし彼は、それをすることなく、主の御心を実行するために荒野に行き、バプテスマを授けていました。 E isso é completamente diferente dos nossos dias, irmão. これが、私たちの人生の中での、相違点なんです。 Enquanto João Batista foi para o deserto para que ninguém o visse, muitos hoje querem aparecer. で、バプテスマのヨハネは、その人目につかないところで、主の御心を行い、しかし、その反対に、群衆の前に出て、目立ちたいがために、行動に移す人がいるんです。 Muitos estão buscando reconhecimento, muitos estão buscando multidões que sigam nas suas plataformas digitais. 多くのものは、自分自身を、ついていくものは、SNS 上で、 Entendeu? Muitos estão vivendo, irmão, da exposição das suas vidas, da sua casa, para que as pessoas passem a segui-las. それによって、群衆が、自分自身にこうついていかせるためにこう行動している人がいるんです。 E João Batista, irmão, nunca procurou isso. ですが、バプテスマのヨハネはそういった考えは一切ありませんでした。 Ele apenas foi fiel ao chamado que Deus deu na sua vida como propósito. 彼は、主が与えてくださったこの目的に忠実に、実行したんです。 E sabe o que é mais interessante na vida de João Batista? Que mesmo ele no deserto pregar, as multidões iam atrás dele. そして、バプテスマのヨハネは自分を目立とうとせずに、主の、御心を行っていっただけなのにもかかわらず、多くの群衆が、彼のもとに行ったんです。
Ou seja, não se trata de como você se apresenta para as pessoas, mas quem você apresenta para as pessoas. あなた自身を、紹介するのではなく、あなたを使わされた方を、人々に表すことが大事なんです。 Então, quando a gente é fiel à palavra do Senhor, nós não precisamos de métodos humanos para que outras pessoas nos vejam. 私たちは、主の御言葉を理解していれば、この人間的な、基準で、まあ人々にこう表す必要はないんです。 Isso daí, irmão, é para todas as áreas da minha e da sua vida. それは私たちの、どんな、時にも言えることです。 Você não precisa inventar método, メソッド maneira de fazer as coisas. あなた方は自分のやり方で、頑張ってやろうとしなくていいんです。 Amém? O nosso papel é levar as pessoas a Jesus. 私たちの、役目っていうのは、イエス様のもとに、人々を連れていくことなんです。 Tem um texto que fala que André, que era um dos discípulos de Jesus, quando encontrou com Jesus a primeira vez, ele foi imediatamente chamar Pedro, seu irmão, e disse: achamos o Messias. その十二使徒の一人の、ペドロ、アンドレという、弟子がいたんですけれども、彼は、イエス様に弟子として呼ばれたときに、彼は真っ先に自分の兄弟である、ペテロの方に行って、それを告げ知らしたんです。 André levou Pedro até Jesus. そして、アンドレはペテロをイエスのもとに連れて行ったんです。 Ou seja, é isso que nós precisamos fazer, irmão. で私たちはそのようなことをしなければなりません。 Elevar as pessoas a Cristo. 私たちは、人々をキリストのもとに連れていく。 Amém? アメンですか？ João, ele pregava uma mensagem muito dura naqueles dias. で、ヨハネは、当時、すごいきつく、メッセージしてました。 Eu tenho certeza que se João Batista pregasse, se alguma pessoa hoje pregasse como João Batista, ela ia ser cancelada, irmão. でもし、ヨハネが、この時代にいて、メッセージをしていたら、彼は多分どの教会にも呼ばれなかったでしょう。 João Batista chegava para eles: arrependei-vos, raça de víboras. そして、彼はなぜなら彼は、マムシども、悔い改めよっていう風な強い口調で話してたんです。 Igualzinho a gente vê nos dias de hoje, não é? É igual a gente vê hoje. 今日私たちが見るようなものですね。 Sim ou não? Então, o que a gente está vendo nos nossos dias hoje são pessoas desviadas dentro das igrejas por falta de serem confrontadas. É isso que a gente está vendo hoje, dentro da igreja. Pessoas desviadas porque não estão sendo confrontadas. で、今の今日の教会のその問題点です。教会の中にいても、神から遠ざかっている者がいたり、それに対して、立ち向かわない人がいるんです。 Vocês lembram da mensagem de domingo passado? 先週 Dentro da igreja, mas desviados do propósito de Deus? 先週の土曜日にメッセージした内容覚えてますか？教会にいても、主の目的を果たしていない人がいる。 Amém? アメンですか？ Pessoas que estão dentro da igreja profetizando, curando, libertando pessoas, mas o Senhor Jesus olhando assim e falando: não vos conheço. たとえその人が、主の名によって癒しと奇跡を行ったとからといって、主はその人を評価するわけではないんです。 Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O dom de cura, independente se você está dentro do propósito ou não, quando o Senhor te dá um dom, Ele não tira, Ele não revoga, Ele não cancela esse dom. で、この癒しの賜物、この癒しの能力っていうのを、神様から与えられたら、たとえあなたが神様から離れていても、近くにいても、それは神様はあなたから取り去ることなく、あなたはそれを使うことができる。 Então, digamos que eu tivesse dom de cura 例えば私がこの癒しの賜物を持ってたとして、 e o Felipe tivesse uma doença incurável, eu chegava a orar por ele e o Senhor curou a vida dele através da minha vida. そして、フェリペが何か病を患っていて、私がそのに対して祈ったら癒されました。
mesmo que eu comece a roubar, mentir, fazer tudo o que é o contrário que a Bíblia me diz, eu ainda posso orar por outra pessoa e ela ser curada. 例えば私が、外で盗みや、盗みなど、悪い悪行をしていたとしても、私は癒しの祈りをするとその人は癒されるんです。 Então a gente vê duas situações aqui. なので、2つのパターンがあります。 Uma é eu curar o Felipe fazendo a vontade de Deus. 一つは、主の御心を、行った人生ので、フェリペを癒すか。 Outra é eu curar outra pessoa não estando fazendo a vontade de Deus. そして、あなたは神の御心を行っていない人生で、人々を癒す。 E naquele grande dia, quando a gente for estar com Jesus lá, para prestar conta para ele, ele vai falar, ó, eu não te conheço porque você não fez a minha vontade. そして、イエス様の再臨の時に、主は言われるんです。あなたは、私はあなたを知らない。 Vocês entenderam o tamanho do problema? その大きな問題だということを理解できますか？ Então, irmãos, a gente vê pessoas na Bíblia que fizeram muitos milagres, mas estavam fora da vontade de Deus. で、聖書にはいろんな、人物が、奇跡を行っていましたが、彼らは大半はその主の御心にかなっていなかったものでした。 Então, o verdadeiro desvio, irmãos, na época de João Batista, e nos nossos dias, né, é estar em desobediência. 学生のヨハネが言うには、反抗的な時代だったっていうふうに言うんです。 Então, irmãos, uma pessoa que está desviada não é só aquela que está roubando, matando, se prostituindo ou longe da igreja. 主から離れているものっていうのは、ただ盗みを犯したりとか、主の御心を行わないものだけではなく、 Mas é aquela que perdeu o propósito de Deus na sua vida. 一番は、主の、目的を見失った人っていうことなんです。 Então, qual é esse propósito, então, irmãos? その目的というのは何でしょう？ Continuar a arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. それは、主の御国が、来ました。なので私たちは日々悔い改めなければならないということです。 Amém? アメンですか？ Então, para pregar o arrependimento, é necessário o que, irmãos? 悔い改めについて、述べ伝えるということは一体どういうことでしょうか？ Nos dias de João Batista era ir para o deserto. Porque foi no deserto que ele pregou arrependimento. バプテスマのヨハネは、荒野で、メッセージをしました。 E o deserto, irmãos, significa várias coisas para nós. で、荒野というのはいろんな、意味があります。 Pode representar um tempo de solidão, porque no deserto não tem nada. 例えば、一人の時、 Pode representar seca, porque o deserto não tem água. あとは乾いた地、 Pode representar dificuldades, porque não tem o que se fazer no deserto. そして、苦難。 Mas é no deserto que as palmeiras crescem fortes. ですが、荒野で、パウメラなんていうの？ É uma árvore que é forte, Fê, aqui. ヤシの木みたいな木があるんだけど、それが一番根付く場所なんです。 Você já tentou arrancar esses matinhos que fica aqui na frente da igreja? あなた方は犬舎にあるこの雑草を抜いたことありますか？ Você puxa assim e sai, né? 引っ張ったら取れますよね。 Uma palmeira você não arranca, irmão. けどパウメラという、ヤシの木は絶対に抜けないんです。 Porque as raízes delas vão lá no profundo da た terra. だ根っこがもう地の底まで行くからです。 As raízes vão buscar água lá no fundo da terra. その地の底にあるその水が、通る場所まで、根深く根付くんです。 Então é diferente de você puxar esses matinhos que tem aqui que sai fácil, porque não tem raiz. なのでこのようにこの、深さのない根っこのあるこの雑草と比べたら全然ものが違うんです。 A minha e a tua vida no reino do Espírito é a mesma coisa, meu irmão. でこのように私たちの霊的な、観点でも同じようなことです。 Se você não estiver enraizado em Cristo, qualquer coisinha te arranca. で私たちも、キリストによって、根深く根付いてなければいけません。 Se você não estiver pegando da água que é Cristo, você vai ser igual essa raizinha. Quando bater um vento, você é arrancado.
あなたがキリストの、湖から水を得なければ、この外にある雑草のようにすぐ引っこ抜かれちゃうんです。 Porque as suas raízes são superficiais. Superficial assim, tá assim, uê, cara. Não tá está, mano. なぜなら、雑草というのは浅いところに根付いているので。 Por isso que você vê um monte de gente triste dentro da igreja. なので、多くの教会の中の人々はtriste? Triste. 悲しんでいる人が多いんです。 Por que você tá triste, irmão? Ah, o pastor nem me deu paz, senhor. なんで悲しい顔してるのって聞くと、なんか牧師が挨拶を返してくれなかったからとか。 Por que você tá triste, irmão? なんで悲しかったの？ Pode ser tanta coisa, irmão. もういろんな Tanta coisa いろんなこ fútil. とがあります。 Ah, o irmão que não me falou bom dia, boa tarde, boa noite. なんか同じ兄弟、神の家族の兄弟から、挨拶を返されず、無視されたとか、 E tantas outras coisas tão fúteis. いろんなことがあります。 Então são pessoas que ainda não possuem, são pessoas que possuem raízes superficiais. なのでこういう方々は、根が浅い人たちです。 Agora, como dito, se você tentar arrancar uma planta que tem as raízes lá no fundo, você não consegue. しかし、あなたが根強く張ってる草を引っこ抜こうとすると、引っこ抜けないことがあります。 Vocês já ouviram falar que quando a gente passa por uma dificuldade, essa dificuldade te deixa forte? で聞いたことありますか？あなたのこの、苦難があったとして、その苦難がある方からによって、私たちは強くなる。 E quando você passa de novo por essa dificuldade, você fala, já tirei de letra isso aí. そしてこの、問題にまた立ちはだかったときに、前回の経験があるからそれに対処できる。 O deserto faz isso com a nossa vida, irmão. で、荒野はそのように私たちに、やってきます。 Só que você tem duas opções. しかしここで、2つの、オプションがあります。 Ou você se fortalece, ou você vive murmurando, entristecido. あなたは、強められるか、それとも、悲しいままで終わるか。 Ou você fala, eu já passei por isso, vou passar de novo, ou você fala, ai, de novo, ai, não aguento mais. Ó céus, ó vida. で、私は一回これを乗り越えたことがあるから、私はこれを乗り越えるって思うのか、またこれを乗り越えないといけないのか、嫌だなって思うのか。 Por isso que o reino de Deus, irmãos, ele é pedagógico na minha e na tua vida. Nos ensina, Fê. なので、神様は、日々私たちにそのような形で、人生を歩む上で、教えてるんです。 Quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer aprofundar as nossas raízes. Nele. キリストが私たちを荒野に連れていくということは、私たちがもっとキリストにあって、根強く、根を張らせるために、 Ele quer aprofundar a sua fé. 彼は、あなた方の信仰を、根強くしたいんです。 A sua confiança, a sua dependência nele. あなたが、主にある信頼性だったり、そして、主により頼むこと。 Porque quando vier um vento mais forte, irmão, ele não te arranca. 大きな嵐が来ても、その根は、あなたは、抜けることはないんです。 Talvez você esteja passando por um deserto nesses tempos, nesses dias. 例えば、今、あなたは荒野にいるかもしれませ E ん。 você precisa entender que Deus quer aprofundar a sua raiz. しかし理解してほしいのは、主はあなたがもっと強くなることを望んでいるんです。 E se você não estiver passando pelo deserto, quando você passar, você precisa se perguntar: で、あなたが荒野に歩んでいるときに、あなたは聞くんです。 o que o Senhor quer me ensinar nesse deserto? 主はこの荒野で私に何を、教えたいのか。 O que você está enfrentando hoje está moldando o seu caráter? あなたが、あなたが Moldando a sua vida, Fê. Moldando a sua vida, né? あなたのその試練があなたを変えてますか？それによってその状況があなたを変えてしまっているのか？ Entendeu? O que você está enfrentando hoje está te amadurecendo. それによってあなたは成熟していくんです。 Está te fortalecendo.
あなたを強くしてるんです。 Mas para você se tornar forte, você precisa aprender a buscar a força no Senhor primeiro. そしてあなたは、主にその力を求めなければなりません。 Porque não é na sua força que você vai passar pelo deserto. あなたはこの荒野を抜け出すためにあなたの力で抜け出すんじゃないんです。 E nem na sua capacidade de resolver os problemas. あなたの能力によってその問題を解決するためだけじゃなく、 Você pode até supostamente resolver algumas coisas. あなたは自分でそれを解決することができるかもしれません。 E quando você faz isso, você entende que você consegue. しかしそれをすることによってあなたは、自分にはできる、自分自身がそれを対処できるって勘違いしちゃうんです。 Agora, quando você depende do Senhor para resolver, aí já é uma outra questão. Muda tudo. あなたが、主に、より頼むことで、変わっていきます。 Porque não vai ser na sua força, mas vai ser na dependência do Senhor. あなたの力によるのではなく、主の、力によって。 Então, no deserto, irmão, não pode existir distração. なので、荒野においては集中力を切らしてはいけません。 Porque no deserto, irmão, muitas das vezes as coisas podem te distrair. 荒野の中で、あなたを、惑わすことがあります。 Vocês lembram quando a gente já falou aqui sobre Pedro andando sobre as águas? で、ペテロが、水の上を歩いたことを覚えてますか？ O vento forte, as ondas começaram a fazer Pedro se distrair a ponto que ele começou a afundar, não foi? で、歩いている道中に、大きな嵐が来て波が押し寄せて、それに、恐怖を覚えて溺れかけましたよね。 Ele deixou de ouvir e deixou de ver ao Senhor. 彼は集中力が切れてしまって、主を見ることなく周りを見てしまったんです。 E não se engane, irmão, o deserto tem o mesmo poder. 荒野も同じような力があるんです。 A seca, a solidão, o deserto, a falta das coisas, tudo faz com que você se distraia. そのような、いろんな問題によって、荒野によってその自分自身のその集中力を切らしてしまうんです。 E talvez esse tempo de solidão seja exatamente o tempo que Deus preparou para você conhecê-lo mais profundamente. でこの荒野において、あなた自身が、一人で、そして、主により頼むために、彼は出されるんです。 Talvez esse tempo de deserto na sua solidão é o tempo de você conhecê-lo mais profundo. であなたが、一人の時、荒野にいる時は、もっと、キリストを知る機会を与えられた。 E muitas das vezes, irmão, o estar sozinho não significa... O deserto não significa você muitas vezes estar sozinho, porque você pode estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho. であなたは、荒野にいる時に一人でいるっていうふうに思いますが、たくさんの人が周りにいても、一人に感じてしまう。 Vocês entenderam isso aqui? 理解できま Às す vezes か？ você está cercado de gente, mas você se sente sozinho. E às vezes realmente você está sozinho, mas você não pode se sentir dessa forma. 周りに人がいたとしても、あなたは一人に感じてしまう。しかし、一人に感じてしまってはいけません。 Você precisa entender que às vezes o Senhor preparou esse tempo para você conhecê-lo melhor. 主はこの時を用意して、あなたにもっと、主の理解力を高めるためにしたんです。 E a palavra de Deus também diz que João Batista no deserto ele comia mel silvestre で、私たちのヨ e ハネ gafanhoto は、 também. 野の蜜と、コオロギを食してたんです。 Ou seja, ele vivia de forma simples. 彼は、単純な生活をしてたんです。 Isso nos ensina o que, irmãos? Disciplina. で、それは習慣を教えてるんです。 Ele fazia, digamos, um jejum. Ele só comia isso. 彼は、断食をしていて、その2つしか食していなかったんです。 E na Bíblia a gente vai ver pessoas que fizeram um jejum. で、聖書には断食をしている人が、書かれていますが、 E jejum, irmãos, não significa apenas deixar de comer algo. で、断食っていうのは何かを食べないようにするっていうだけではなく、 Muitas das vezes significa escolher o que nós vamos comer. 例えば私たちが何を食べるかを、選ぶ。 E no deserto, irmão, você precisa escolher se alimentar do Senhor. で、荒野では私たちは主のものを、得なければならない。 Eu vou dar um exemplo.
Vocês sabem me dizer o que é novo pacto? 例えば、新しい契約とはどういう意味でしょうか？ Você sabe o que é o novo pacto? 新しいその新約っていう理由を、意味を知っていますか？ Você consegue me explicar qual é a diferença do velho e qual é a diferença do novo? 旧約と新約の違いを説明できますか？ Talvez o jejum que Deus queira te dar nesses dias seja você entender melhor o que significa essas coisas. で、その断食によって、それらをもっとこう理解できるようになるかもしれません。 Ou seja, conhecer mais a Cristo. イコールそのキリストをもっと知る。 Outra coisa que João Batista fazia naqueles dias, irmãos, ele se vestia de peles de saco. Ele pele de saco não é. Não tem esse saco de café lá no Brasil, Claudinho? Como que chama aquele saco? Estopa, não? Acho que é estopa que fala, mas ele se vestia de saco, irmão. バプテスマのヨハネは、まあ、藁でできた袋を使って、服を作ってそれを着てたんです。 Só que João Batista, ele era filho de sacerdote. Ele podia usar as vestes sacerdotais, mas ele escolheu vestir saco, se vestir de saco. しかし、彼の父は祭司であったので、まあ、ちゃんとしたその立派な服装はありました。しかし彼はそれをせずに、まあ、その袋を使って服を着ていたんです。 Não que ele queria se parecer com o pobre, mas ele era uma pessoa simples. 貧しい人のように見せるのためではなく、もう単純に、そうしてたんです。 Representava uma certa humildade. まあ、敬虔なものとして。 Enquanto os sacerdotes queriam se vestir de vestes sacerdotais e comer do bom e do melhor do templo, João Batista se vestia de saco e estava no deserto se alimentando de mel e gafanhoto. で、バプテスマのヨハネは、まあ、そこら辺にいる祭司のようになんか、着飾ってで祭壇で良いものを食べてっていう風にするのではなく、その逆をしたんです。 Então você está dizendo que eu tenho que me vestir de pobre e comer mel e gafanhoto? じゃあそしたら私たちもまあ、貧しい服を着てまあ、野の蜜とコオロギを食べろって言うんですか？ Não se trata disso, irmão. Se trata da intenção do teu coração. そうではなくて、あなたの心の、まあ、意識的な問題なんです。 Você pode vestir a melhor veste e comer da melhor comida, desde que a intenção do seu coração não seja fazer a sua vontade, mas a do Senhor. あなたは、いい服を着て、そして、良いものを食べていいんです。ただ、あなたの心がその主に向いているかどうかなんです。 Que a sua melhor veste e comer no melhor lugar não significa mostrar para as pessoas que você pode. で、あなたが良いものを着て、良いものを食べていることが、その人々に表すということではないんです。 Desde que a sua intenção do seu coração seja pura. あなたの心の意識が、まあ、純粋なものとして、 Não seja um coração soberbo de falar eu posso, agora eu só quero isso. あなたの心が、もうこれだけでいい、私にはできるっていうような考え方ではなく、 Então qual é a intenção do seu coração? あなたの心の意識的なものは何でしょうか？ Deus não está olhando o meu e o seu exterior. Ele está olhando o seu coração. 主は私たちの外側を見てるのではなく、内側を見てるんです。 Então não adianta nós termos uma aparência e nos mostrar de uma certa maneira para as pessoas e o Senhor está vendo o seu e o meu coração. なので私たちは、見栄えを気にするのではなく、主はあなたの内側を見るんです。 Porque é do coração que provém todas as coisas. だからあなたの心によって表されるから。 Amém? アメンですか？ Agora eu perdi aqui. Bom, dá meu celular para mim, por favor.